Olá, queridos alunos e queridas alunas. Eu sou o professor Leandro, de língua portuguesa. Desejo a todos muita saúde, muita fé e muita luz. Pois bem, vamos começar nossos assuntos. Nós vamos começar a estudar a língua portuguesa. Bem, como 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia, vocês não tiveram o nono ano. Então nós vamos resgatar um pouco do ensino fundamental para a gente chegar ao nosso assunto. Ok? Tudo bem? Nosso primeiro assunto chama-se acentuação gráfica. É muito importante a acentuação para a sua vida inteira. Ok? Em todos os momentos importantes da sua vida, você vai precisar de acentuação gráfica. Para fazer o Enem, para fazer vestibulares, tem estados que ainda tem vestibular, para fazer concursos, para fazer redações, etc. Por aí vai. Pois bem, meninos e meninas, para nós aprendermos a acentuação gráfica, nós temos que botar na cabeça algumas coisinhas bem básicas, lá do ensino fundamental, assuntos do sexto ano, do sétimo ano, e por aí vai. Pois bem, em língua portuguesa, as palavras, quanto ao número de sílabas, elas podem ser. Vejam o cartaz. Pois bem, as palavras em língua portuguesa, como eu estava dizendo, quanto ao número de sílabas, elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. As palavras monossílabas são aquelas que têm uma sílaba, dissílabas duas, trissílabas três, e polissílabas 4 sílabas ou mais, ok? As palavras monossílabas são as que mais interessam para o nosso assunto de acentuação gráfica. Pois bem, as palavras monossílabas, elas podem ser átonas ou tônicas. Átonas, quando elas são pronunciadas de forma fraca, são fracas, de forma fracamente. Tônicas, quando elas são pronunciadas de forma forte, são pronunciadas fortemente. Então as monossílabas podem ser átonas e tônicas, ok? Vejam esse exemplo. Paula, dê o livro de Pedro. Você tem a palavra de e a palavra de, duas palavras monossílabas. A primeira é forte, é tônica, tem acento. Tem inclusive acento. A primeira é forte, é tônica. A segunda é fraca, é átona. Então, de e de. Tônica, átona. Forte, fraca. Ok? Pois bem, garotos e garotas, em língua portuguesa, nossa língua portuguesa, as palavras quanto ao número de sílabas podem ser, como nós já vimos, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E quanto à sílaba forte, a sílaba tônica, as palavras em nossa língua podem ser da seguinte forma. Pois bem, elas podem ser de acordo com a sílaba tônica. Podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Repetindo, podem ser oxítonas, podem ser paroxítonas e podem ser proparoxítonas. Pois bem, prestem bem atenção. As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a mais forte. Por exemplo, você tem a palavra constituição.
a última sílaba é a forte, oxítona. Exemplo, outro exemplo. Você tem a palavra sofá. Sofá. A última sílaba é fá, é a forte, a oxítona. Ok? As paroxítonas. A sílaba forte, a sílaba tônica, é a penúltima. Você conta do final da palavra para o começo. Primeira, segunda. A segunda é a penúltima. Por exemplo, a palavra cidade. A sílaba forte é da, que tem a primeira, que é de, a segunda, que é da. Então, a segunda palavra do final da palavra para o começo. Primeira, segunda. Cidade. Outro exemplo, é escola. Co é a sílaba forte. Então, primeira, segunda é paroxítona. E as palavras proparoxítonas são aquelas em que a sílaba forte é a antepenúltima. Você conta 1, 2, 3. Por exemplo, a palavra gramática, ma. Você conta 1, 2, 3. A sílaba forte é ma, ela é proparoxítona. Por exemplo, a palavra paralelepípedo, pi. Você conta a primeira, segunda, terceira, proparoxítona. A palavra século, primeira, segunda, terceira, século, proparoxítona. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Se você está na dúvida se a palavra é oxítona, é paroxítona ou proparoxítona, você canta a palavra. Você, quando canta a palavra, automaticamente você já espeta a sílaba forte. Por exemplo, vamos cantar a palavra cartolina. Cartolina, automaticamente você vai espetar o lin. Ok? E, por exemplo, vamos cantar a palavra Leandro. Leandro, você automaticamente já espeta o an. Você não diz, você não canta Leandro, Leandro, você canta Leandro. Vamos cantar a palavra cadeira. Cadeira. Você automaticamente já espeta a sílaba forte. Pegaram a dica? Vamos cantar mais uma palavra. Vamos cantar a palavra telefone. Se está com dúvida se telefone é paroxítona, oxítona, proparoxítona. Vamos cantar. Telefone. Você não canta telefone, telefone, telefone. Você automaticamente já espeta o som e a sílaba forte. Ok? Agora vamos para nossas regras de acentuação propriamente ditas. Pois bem, minha gente, nós vamos dividir a acentuação gráfica, o assunto acentuação gráfica, em 2 aulas. Hoje nós veremos a primeira aula. Nós veremos algumas regras. Ok? Vamos lá? Pois bem, regras de acentuação. Vamos lá para as regras. Regra 1. Acentuam-se as palavras monossílabas. Lembra das monossílabas que tem uma sílaba? As monossílabas tônicas, as monossílabas fortes, terminadas em A, E e O. Ou pode ser no plural, as, es e os. Ok? Por exemplo, pá, monossílaba tônica terminada em A. Paz, monossílaba tônica terminada em as. Ok? Já, fé, monossílaba tônica terminada em E. 3, monossílaba tônica terminada em ES. Mês, monossílaba tônica terminada em ES. Só, monossílaba tônica terminada em O. Sós, terminada em os. Nós, monossílaba tônica terminada em os. Ok, entenderam a primeira regra?
são a regra das monossílabas tônicas. Ok? Toda aquela conversa de monossílabas e sílabas, trissílabas e polissílabas era exatamente para a gente aproveitar as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S. A, As, E, Es, O, Os. Ok? Vamos para a segunda regra. Pois bem, segundo a nossa orientação, a orientação da nossa aula, vamos para a regra número 2. Acentuam-se as palavras oxítonas, a sílaba forte é a última, as palavras oxítonas terminadas em A, O, As, E, O, Es, O, Os. Acentuam-se, repetindo, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, estando no singular ou no plural. Por exemplo, a palavra sofá. A sílaba forte é esta daqui, ó, fá. Sofá. Você não diz sofá, você diz sofá. Se você quiser tirar a dúvida, mais ainda, pegue duas palavras muito parecidas. Peguem a palavra jaca e peguem a palavra jacá. Jacá é uma espécie de cesto feito de maneira indígena. Jacá, o sílaba forte é o K. E jaca, o sílaba forte é o já. Um é paroxítona, é outro oxítona. Pois bem, voltando aos nossos exemplos aqui. A palavra sofá, oxítona, terminada em A. Sofás, oxítona terminada em A, seguida não de S. Oxítona terminada em As. Você, oxítona terminada em E. Jacarés, oxítona terminada em S. Robô, oxítona terminada em U. Vovô, oxítona terminada em O. Poderia ser robôs, vovôs teria acento do mesmo jeito, ok? Pois bem, meninos e meninas, olhe, a regra das oxítonas, nós vamos dividir em 3, ok? As 3 regras falam de palavras oxítonas. Eu dividi as oxítonas em 3 momentos, ok? Nós tivemos o primeiro momento, que são as oxítonas terminadas em A, As, E, Es e O, Os, ok? Agora vamos para o segundo momento das palavras oxítonas, ok? Pois bem, regra número 3. Acentuam-se as palavras oxítonas, sílaba forte é a última, as oxítonas terminadas por em e ens. Por exemplo, armazém. Você, para exemplificar bem, é sempre bom você separar as sílabas. Armazém, a sílaba forte é a última. Oxítona terminada em em. Parabéns, oxítona terminada em ens. Acém, oxítona terminada em em. Também oxítona terminada em e por aí vai. Jerusalém, Araquém, armazéns e etc, etc. Ok? Ok, garotada. Vamos para o nosso terceiro momento da regra das palavras oxítonas. Vamos lá para o cartaz? Pois bem, acentuam-se as palavras oxítonas, sílaba forte é a última, terminadas em ditongos abertos. El, ei e oi. El, ei, que na realidade aqui são eis. El, eis e oi. Pode ser singular ou plural, seguidos ou não de S. Exemplo: chapéu,
Olha aqui, oxítono terminado em ditongo aberto el. Anéis, oxítona terminada com ditongo aberto ei. É isso aqui. Herói, oxítono terminada com ditongo aberto oi. Heróis, oxítona terminada com ditongo aberto ois. Pois bem, a regra das oxítonas nós terminamos. Vamos agora para a regra das paroxítonas. Mas antes de nós passarmos para a regra das paroxítonas, vejam bem, na última mudança ortográfica da nossa língua, foi uma mudança pequenininha e mudou-se principalmente alguns acentos. Essa regra, ela era diferente. Ela dizia o seguinte: acentuam-se as palavras em que apareçam ditongos abertos ei, oi e el. Oi, eis e el. Por exemplo, a palavra ideia. Por exemplo, a palavra ideia tinha acento, não tem mais. Essas foram as mudanças. Porque quando esse ditongo aberto vem no meio da palavra, não tem mais acento. Só quando ela vem no final da palavra. Por exemplo, a palavra prosopopeia não tem mais acento. Assembleia não tem mais acento. Onomatopeia não tem mais acento. Heróico não tem mais acento. Estoico não tem mais acento. Porém, quando esse mesmo ditongo aparece no final da palavra, aí leva acento, continua com acento. Por exemplo, a palavra heróico não tem mais acento, mas a palavra herói tem, continua com acento, ok? Cuidado com essas casquinhas de banana, principalmente, futuramente, quando forem fazer concursos. Ok? Pois bem, agora vamos para as regras das paroxítonas. Tudo bem? Dúvidas? Eu aconselho, meninos e meninas, vocês depois anotarem essas regras no caderno. Porque tem uma lei, existe por aí uma lei da linguística que diz o seguinte: quanto mais você escreve, mais você aprende. Quanto mais você grafar é escrever. Quanto mais você grafa, mais você grava. Por isso que é bom você anotar no caderno essas regras. Porque no momento em que você está grafando, está escrevendo, você está memorizando, você está gravando. Aí é que vem a palavra de tal de decorar. A palavra decorar vem do latim, decore. Quando a pessoa decora, quer dizer que ela aprendeu. Decore significa aprender de coração, coração do latim. Decore, decorar. Decorar não é decoreba. Você decorar para fazer uma prova e depois esquecer. Você decorar é você gravar bem, gravar no coração. Você nunca mais esquece. Então a lei, uma das leis da linguística diz: quanto mais você grafa, mais você grava. Ok? Vamos para a regra das paroxítonas. Pois bem, vamos para o cartaz. Pois bem, segundo o nosso programa aqui, vamos para a regra número 5, a regra das paroxítonas. Prestem bem atenção a essa regra, porque ela é cheia de casquinha de bananas. Ok? Olha, a regra das palavras paroxítonas, as paroxítonas em que a sílaba forte é a penúltima,
Pois bem, a regra das paroxítonas ela é longa. Por isso, por ser longa, nós vamos dividir essa regra em 3 momentos, certo? Vamos dividir as paroxítonas em 3 momentos. Vamos lá? Regra número 5. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminada com essas letras R, L, X, I, S, US, AN, UNS, PS, ANS, N. Preste atenção, a casquinha de banana está aqui. N, ON e ONS. Vamos para os exemplos. A palavra repórter, a sílaba forte é essa daqui, ó. Primeira, segunda, repórter. Paroxítona terminada em R. Portanto, é uma palavra acentuada. A palavra fácil, ó, última penúltima. Paroxítona terminada em L. Tórax, paroxítona terminada em X. Táxi e táxis. Paroxítona terminada em I. Táxi terminada em I. E paroxítona terminada em IS. Ok? Continuando os exemplos. A palavra bônus, de bonificação. Bônus, paroxítona. Aqui a sílaba forte, terminada em US. Homos, paroxítona terminada em US. Órfão, paroxítona terminada em ão. Órfãos, paroxítona terminada em ãos. Aqui, ãos. Fórceps, paroxítona terminada em PS. Hífen, paroxítona terminada em N. Próton, paroxítona terminada em ON. Aqui, ON. Paroxítona terminada em ON. Prótons, paroxítona terminada em ONS. Nós não colocamos em AN e ANS. Vamos colocar aqui o exemplo. Imã. Ó. Imã. Vamos separar as sílabas. Imã. Ó, paroxítona terminada em AN. Ou ímãs no plural. Ímãs. Vamos separar as sílabas. Ímãs. Paroxítona terminada em ans e em an. Ok? Pois bem, garotada. Como eu falei, essa regra das paroxítonas, ela cai muito em concurso, porque ela tem umas casquinhas de banana. Por exemplo, as palavras terminadas em N, como hífen, tem acento. Mas em NS não tem. Portanto, a palavra hífen tem acento. A palavra hífens não tem. A palavra pólen, paroxítona terminada em N, tem acento. Mas pólens não tem. Paroxítona terminada em NS. Não confundam N com N. As palavras terminadas em NS não tem acento. Mas as palavras terminadas em ONS tem. Por exemplo, a palavra íon tem acento. Íons também tem acento. A palavra elétron, paroxítona terminada em ON, tem acento. Elétrons também tem acento. Paroxítona terminada em ONS. Não confundam NS com ONS. Ok? Gravem bem essa casquinha.
de banana. Você pode deslizar aí. Lembre-se, no Enem, a prova do Enem, você vai ter em 2021, se tudo correr bem, mais ou menos 6 milhões de alunos, estudantes, concorrentes. E nós vamos ter aí 250 mil vagas. Quer dizer, 250 mil entra na universidade e 5 milhões e tanto fica do lado de fora. Portanto, você não pode errar questões bobas como a acentuação gráfica. Ok? Pois bem, vamos para o segundo momento das palavras paroxítonas, da regra das paroxítonas, ok? Pois bem, eu falei que as paroxítonas nós íamos dividir em 3 momentos, mas eu dividi em 2. Eu deixei a regra anterior grande. Então eu dividi apenas em 2 momentos. Vamos para o segundo momento. Regra número 6. Acentuam-se as palavras paroxítonas, repetindo, paroxítonas, quando a sílaba forte é a penúltima, primeira, segunda. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em e uns. Por exemplo, álbum. Álbum. Paroxítona, aqui ó, terminada em Que álbuns. Paroxítonas, aqui ó, terminada, ó, paroxítonas, terminada em uns. Fórum. Fórum, paroxítona terminada em Por exemplo, vou colocar outro aqui, a palavra médium. Vamos dividir as sílabas. Médium. Olha, paroxítona terminada em Vou colocar aqui médiums. Aqui ó, paroxítona. Aqui ó, paroxítona terminada em uns. Ok? Pois bem, dúvidas? Pois bem, moçada, vamos agora para nossa regra das paroxítonas. Ok. Vamos para o cartaz? Pois bem, segundo o nosso cronograma, o nosso programinha aqui de acentuação gráfica, nós estamos na regra número 7, que é a regra das proparoxítonas. Proparoxítona, a sílaba forte é a antepenúltima, se contar última, penúltima, antepenúltima. Essa daqui, proparoxítona. Vamos lá, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, todas elas. Exemplo, palavra século, a sílaba forte é essa, ó. Você conta 1, 2, 3, última, penúltima, antepenúltima. Século tem acento. Cleópatra, você tem última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Música, última, penúltima, antepenúltima. Terceira. 1, 2, 3. Antepenúltima, tem acento. Prosélito, última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Ok. Pois bem, moçada, meninos, meninas, olha, a primeira aula de acentuação gráfica, nós vamos parar por aqui. Próxima aula, vamos continuar com acentuação gráfica, com a segunda aula de acentuação gráfica. A segunda aula, que vão entrar os acentos diferenciais e os acentos das palavras que formam hiato, ela é cheia de deslizes, cheia de
cascas de banana, como se diz aí na boca pequena. Dizem as boas línguas que é cheia de casquinha de banana. E essa casquinha de banana é que tira o aluno do Enem, é que tira o aluno de concurso. Então na próxima aula vamos prestar bastante atenção a essa regra. Por isso que eu deixei uma aula só para explicar a regra das palavras que formam hiato. Ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Por favor, cuidem-se. Cuidado com a doença que está aí pelo meio do mundo. Ok? Usem máscara. Mantenham distanciamento. Lavem as mãos com água e sabão. E de vez em quando usem um pouquinho de álcool 70 ou álcool em gel. Hasta la vista, babies. Ok? Até a próxima.